Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é pensamentos dele ou dela em relação a você nas últimas 48 horas. Mas antes de seguirmos aqui para as opções, eu quero deixar um aviso. Na próxima sexta-feira eu vou fazer um sorteio aqui sobre uma pergunta específica. Vou responder pelo menos 2 pessoas, tá? Então vocês podem deixar aí as mensagens com as perguntas de vocês, mas especifiquem, coloquem a pergunta de vocês e o seu nome completo e a data de nascimento. Se a sua pergunta envolver uma outra pessoa, deixe o nome dela também e a data de nascimento. E se não quiser deixar o nome completo, deixe pelo menos todas as iniciais e a data de nascimento, tá bom? Vocês podem fazer mais de um comentário, mas se tiver outras perguntas, né, deixem em comentários separados, porque na hora que eu vou fazer o sorteio, eu vou sortear pelas perguntas, tá bom? Então, se tiver alguma outra pergunta, deixem um outro comentário e em todos os comentários deixem o nome completo, a data de nascimento e se envolver a outra pessoa também, tá? Então, durante aqui a semana, até a quinta-feira, vocês podem comentar, deixar suas perguntas. Se comentou um dia, pode comentar no outro também, trazer perguntas diferentes. Mas na hora que eu for sortear, na sexta, eu vou sortear o seu nome e cada pergunta que você colocar vai ter um número, né? Então, eu vou responder aquela do número sorteado e vou responder 2 pessoas diferentes, tá? Eu vou fazer isso aqui como uma forma de agradecimento para vocês que acompanham o canal, para quem comenta, para quem deixa like, para todos os inscritos aqui. Então, se você for inscrito, já pode participar, pode perguntar sobre qualquer área da vida e na sexta eu trago as respostas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje. Para isso nós temos 2 opções. Opção 1 com a carta das memórias do eu esquecido. E a opção 2 com essa cartinha do cuidando do futuro. Se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com essa cartinha do Memórias do Eu Esquecido, mentalizem aí a pessoa e vamos ver aqui o que ele ou ela pensou nas últimas 48 horas, a partir do momento em que você assistir a este vídeo, tá bom? O que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas? O que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas? Rainha de Copas. Rei de Paus. 6 de espadas. O 10 de copas. Pajem de ouros. As de paus. 10 de paus. 5 de ouros. 9 de copas. E o mago. Aqui. E aqui no fundo do deck, o as de copas, 7 de espadas, 8 de copas, 5 de copas e o as de ouros. Para muitos de vocês, eu sinto que vocês estão afastados aqui, né? Pode ter também um afastamento aqui geográfico, né? Alguma distância física entre vocês, mas há pelo menos um afastamento emocional. Há algum tipo de distância aqui. Então, se você não está afastado de forma alguma dessa pessoa, então essa opção não é para você. Dá uma olhadinha lá na opção número 1. Porque aqui tem pelo menos um afastamento emocional, uma comunicação mais fria, tá? E essa pessoa pode ter dado as costas para você, para essa conexão, se afastado, né? No ato de sabotagem. Ela pode ter mentido para você, te traído de alguma forma, né? Até essa questão dela ter se afastado, você pode ter se sentido traído por conta disso, né? Para alguns, essa pessoa pode ter te dado as costas para ir atrás de uma outra opção,
de uma nova possibilidade, aí pode ser em qualquer âmbito, tá? Principalmente, assim, algo que ela achou que traria mais satisfação a ela, que estar longe seria melhor, tá? E ela se afastou, mas ela se arrepende, tá? E ela tá querendo um novo início aqui com você, mas ela tá ponderando porque acha que você pode estar mais fria, mais frio em relação a ela. E ela tá aqui com muitas memórias sobre você. Tem muito vazio, que tem muito sentimento de perda, sentimento de abandono, tá? Essa pessoa tá sentindo sua falta aqui e tá com muitas memórias do passado de vocês. Então eu sinto que aqui pelo menos algum tipo de história, né? Não vejo que é alguém que você acabou de conhecer, que seja um crush, que você nunca se relacionou nem nada. Tem pelo menos algum tipo de história aqui entre vocês, tá? E houve um afastamento e agora essa pessoa aí tá arrependida, tá querendo um novo início com você e ficou pensando, ficou refletindo sobre isso nas últimas 48 horas. Essa pessoa sentiu sua falta, como eu disse, ela ficou relembrando os momentos. Ficou pensando que você é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito bonita, que ela tem sentimentos com você, que você é uma pessoa receptiva, uma pessoa que sempre demonstrou sentimentos a ela, né? Alguém ali com que ela sempre desejou ter um início, pensou em você com muita paixão, com muito desejo e realmente uma vontade de iniciar algo novo entre vocês. Eu sinto que para muitos aqui, né, mesmo que já pode haver um tempo que você conheça essa pessoa, para muitos aqui não saiu da questão do inicial, né? Vocês sempre ficavam ali na fase do início e quando as coisas começaram a fluir, tinha algum processo de sabotagem aqui e havia um afastamento entre vocês, né? Para alguns podia ser que vocês já tiveram família, mas houve um afastamento, né? E ficou assim, e agora? Mas para a maioria foi uma relação ali onde ambos, onde principalmente você se entregou, se abriu, mas ambos tinham sentimentos, vontade de iniciar, mas pela rigidez dessa pessoa aqui, né, trouxe muito peso, trouxe muito desgaste para a relação e por isso as coisas vocês acabaram se afastando e principalmente essa pessoa se afastou aqui agindo mais pelo lado racional dela, achando que seria o certo, achando que essa relação já estava trazendo muito desgaste, que estava difícil manifestar aqui algo entre vocês, continuar as coisas ou evoluir o grau de comprometimento, né, que seria difícil aqui as coisas fluírem e por isso essa pessoa pode ter cortado, ou pode ter ficado mais fria e se afastado, ou como eu disse, um afastamento emocional dessa pessoa estar mais fechada, essa pessoa estar mais retraída, mas de qualquer forma é por conta aqui de ela ser mais racional. Você veio como uma rainha de copas, tá? Independente se você for homem ou mulher, mas uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais receptiva, uma pessoa que está mais disposta ali a entregar sentimentos. E essa pessoa como rei de paus, né? São energias opostas aqui. A rainha de copas, ela é emocional e o rei de copas, ele é totalmente mental, assim. Ele é mais mental, né, na verdade. E por conta disso pode ter havido aqui conflitos entre vocês, né? Um sentimento de não compatibilidade, como se ambos não quisessem a mesma coisa. E às vezes por essa pessoa ser mais fria, mais racional e pensar ali a fazer o que ela acreditava ser lógico e não demonstrar muitos sentimentos por você acreditar que essa pessoa estava mais distante emocionalmente, ou que ela não estava tão animada quanto você de fluir nessa relação, vocês podem, as coisas ter esfriado, vocês podem ter se afastados aqui por conta de um peso e principalmente um desgaste pelo lado racional, que pode ter gerado conflitos dessa pessoa, né, por ser uma pessoa ali que não demonstra o que ela realmente sente. E aí houve esse afastamento ou ela mesma resolveu se afastar, porque as coisas não estavam fluindo, ela achou que estava difícil e que seria melhor fazer isso, né? Porque já estava pesado. Mas agora que ela se afastou, ela está sentindo a sua falta aqui, ela está se sentindo abandonada, tá? Mesmo que tenha sido ela, se foi você que se afastou por conta disso que eu falei, ela está sentindo sua falta, está se sentindo abandonada, mas mesmo que tenha sido ela quem se afastou, ela ainda sente uma sensação de abandono ali, tá? Mas é algo interno dela, algum processo de medo de rejeição e abandono que inclusive faz com que ela se feche, né? E não se abra emocionalmente. E aí ela cria aqui esse processo de sabotagem, mentiras, traições de alguma forma, tá? Não necessariamente trair aqui com outra pessoa, mas trair a confiança de alguma forma e às vezes até falar que iria manifestar algo sério, não manifestar, você achar que ela não faria isso e aí dar as costas antes de concretizar. Mas algum processo de sabotagem pelo medo aqui de se abrir, né, emocionalmente, mas essa pessoa agora se arrepende aqui e agora sim, ela tá pensando aqui, né? Ela tá refletindo, ponderando sobre ter um início com você, um reinício aqui
mais sólido, porque essa pessoa, mesmo que ela seja fechada, mesmo que ela não demonstre, ela tem sentimentos por você, né? Ela te idealiza uma relação mais estruturada. Para alguns, se vocês tiveram, que eu sinto não foi a maioria, tá? Se vocês já tiveram uma relação sólida, até o casamento com essa pessoa, né? Essa pessoa te idealizava, essa pessoa tem vontade de retomar isso. E para quem não teve, essa pessoa idealiza isso, né? Como seria ter um relacionamento com você, para alguns até mesmo se casar, ter filhos, aquele casamento tradicional. Mas para todos aqui é um relacionamento mais sólido, né? Porque ela te admira, que ela tem muito desejo, pensou em você com muito desejo, sente que você seria alguém ali ideal para ela, alguém que conseguiria trazer satisfação, né? E ela ficou pensando, refletindo bastante e idealizando essa questão aqui em relação a você. E ela ficou aí pensando em fazer uma manifestação aí na sua vida, algum retorno, te mandar uma mensagem, para alguns até um pedido de desculpas, mas ela quer se comunicar com você. Ela quer manifestar o retorno aqui de uma comunicação, o retorno de algum movimento, né? Para quem ela está só afastada emocionalmente, quem não está falando muito, manifestar essa comunicação mais fluida, mas ela está refletindo bastante, ela ainda está estudando aqui o que seria projeção, o que seria ilusão e o que seria realmente possível de manifestar com você. Ela está analisando bastante, mas ela quer se comunicar aqui, mais dispostas a ter esse início aqui, né? Tem 3 ases aqui, né? O as de paus, o as de copas e o as de ouros. O as de paus foi o único que caiu aqui na mesa, falando que sempre houve paixão, aquele sentimento de vontade realmente de iniciar aqui, paixão, desejo, né? Ânimo aqui entre vocês, mas que aos poucos, por conta disso que eu falei, foi se esvaindo, né? Foi ficando mais pesado. E os sentimentos e a concretização desses sentimentos ficou ali no fundo do deck, no inconsciente. Então, agora ela está mais disposta, está pensando em fazer isso, em ter esse início também emocional e esse início mais sólido aqui com vocês, tá? Mas ela quer ali fazer um movimento, então pode ser que ela até se comunique com você aí. E pode ser que não demore muito, não. Agora, para complementar, eu vou tirar aqui com Lenormand. O que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. Os trevos. Essa pessoa tem dificuldade aqui de se abrir, né? De se mostrar vulnerável, de se expressar os sentimentos. O que mais ele ou ela pensou? É uma pessoa muito ligada à estrutura, né? Aqui com a carta da casa. É uma pessoa que pensa mais ali em questões mais práticas, mais sólidas, mais estruturadas, mas também é um rei de copas, né? É alguém que tem sentimentos por você, mas ela guarda, ela veio aqui como um rei de copas, mas o que ela aparenta é ser um rei de espadas, alguém que corta ali, que não demonstra os sentimentos, mas no fundo ela tem sim, tá? O que mais? E agora eu vou ter que tampar aqui a moça, por causa do YouTube. Veio aqui o consulente, né, independente do gênero. Essa pessoa ficou pensando de fato em você, né? Você saiu bem aqui no centro da leitura. E com essa carta do 6 de espadas junto, com essa carta da cigana, mostra que essa pessoa quer fazer um movimento, quer transformar essa relação, quer mudar as coisas como estão e quer haver a cura aqui. Ai, eu tampei, mas não tampou direito. Quer fazer a cura nessa relação para ir novamente até você aqui. Fazer esse movimento de retorno, né? Mas para curar, equilibrar as coisas. E aqui com o cavaleiro, essa pessoa realmente quer agir, quer ir até você, porque ela deseja ter esse 10 de copas aqui, essa satisfação emocional com você. Ficou pensando bastante sobre isso. E aqui com os livros, né? Com o livro e o Página de Ouros, mais uma vez falando que essa pessoa está analisando, está pensando bastante em como ter uma estrutura, porque o livro também é um 10 de ouros, né? Estudando em como manifestar e ir na sua direção para algo mais sólido, algo mais estável entre vocês, mas pode haver coisas não ditas ali que ela também está pensando aqui em como te dizer, porque ela quer uma comunicação e ela sabe que precisa se abrir com você. Baguncei tudo aqui. Eita.
que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. A lupa. Essa pessoa também ficou ali tentando encontrar uma solução para os obstáculos, para os desafios entre vocês e como sair desse início, né? Como realmente ali ter um pontapé, não apenas inicial, mas algo que vai fluir entre vocês. Mas com essa cobra, com 10 de paus aqui, pode ter havido realmente muitas mentiras, muitos conflitos, às vezes até interferência entre vocês, outras pessoas, fofocas, né? Pessoas se metendo, enfim, algum tipo de intervenção de pessoas, algum tipo de mentira, de traição e sabotagem também, que causou desgaste, causou desânimo e frustração aqui na relação de vocês. E pode ser que essas mentiras, fofocas, enfim, interferências sejam até mesmo dentro da família dele ou dela, tá? Para alguns, ou de alguma estrutura que ela tenha, que causou um obstáculo aqui, que fez com que essa pessoa mentisse, essa pessoa sabotasse, né? E está sendo difícil para essa pessoa que ficar longe de você, né? E as barreiras aqui para ficar com você, pelo menos na cabeça dela, os obstáculos ali são pesados e fazem com que essa pessoa tenha medo, mas ao mesmo tempo, longe de você, ela se sente mal. Com o sol aqui, com o 9 de copas, essa pessoa realmente tem muito desejo, tem muita atração, tem muito magnetismo aqui com você e vontade de esclarecer as coisas. E ela tem clareza de que você se encaixa ali no ideal dela de relacionamento. Agora ela tá tendo clareza aqui dos sentimentos dela por você e de que ela quer fazer um movimento na sua direção, que quer retornar para sua vida, mas que agora ela precisa manifestar aqui a verdade, né? Que ela precisa trazer a verdade, porque pode ser uma pessoa que nessa questão dela mentir, dela trair, ela manipulava bastante aqui dentro dessa conexão, né? Havia muitas coisas não ditas, coisas que ela escondia, que agora precisam vir à luz para as máscaras serem libertadas, mas com esse mago e essa máscara, cuidado, né? Que pode ainda ter alguma energia ali de manipulação vinda dessa pessoa. Essa pessoa ainda pode voltar e mesmo que ela tenha intenção de esclarecer, de ir até você com a verdade, pode ser que ela ainda esteja escondendo ou realmente não falando algo para vocês aqui, que ela ainda esteja usando algum tipo de máscara sobre algo que ainda ela não quer revelar, que ela não se sente pronta a revelar. Por favor, clarifica para mim essa carta da máscara. Deixa eu ver se eu consigo. Cegonha. Cachorro. Ela pode estar não querer demonstrar os sentimentos, né? Ela pode chegar aí até você, fazer um movimento e ela chegar como quem não quer nada, ainda com medo de se abrir, tá? Com essas duas cartas aqui eu não sinto que é algo negativo, algo ruim, mas ela ainda não se sente pronta para se abrir. Ela quer, mas talvez aí quando ela retornar, ela ainda não se abra, não se exponha totalmente. Mas ela quer um início aqui com você e ela tem sentimentos sinceros, tá? Mas ela ainda pode ficar com medo ali de se abrir, com medo de você não querer, porque ela tem medo que você corte, porque ela pode saber, ela tá arrependida, né? Pode estar ali com medo de você não querer mais, ou das verdades que ela vai escutar aqui vindas de você e ficar com medo, né? Então ela quer, é como se ela fosse até você, te mandasse mensagem, visse como você vai reagir para ela poder se abrir aos poucos, mas no começo ali ela vai estar um pouco receosa de como falar com você, de como agir e com medo de se abrir, mas ela quer um novo início com você, um início de uma parceria justa, tá? Uma parceria sincera. Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar, se não ressoou, dá uma olhada na outra opção, solta pro universo, e se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com essa carta do Cuidando do Futuro, mentalizem aí ele ou ela e vamos ver o que essa pessoa pensou sobre você nas últimas 48 horas a partir do momento em que você assistir esta leitura. Que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas.
9 de ouros. Quatro de ouros. As cartas que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. Queria cair, mas não caiu. Pajem de copas. Cavaleiro de espadas. 6 de paus. As cartas que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas. Esse 10 de copas queria sair. 10 de copas. Rainha de ouros. Pajem de espadas. 9 de copas. O enforcado e o sol. E aqui no fundo do deck, o 7 de copas, o imperador, 2 de paus, rainha de espadas, os amantes, o hierofante, 3 de ouros, julgamento, 4 de paus e 8 de paus. Vamos lá, o que essa pessoa pensou sobre você nas últimas 48 horas? Essa pessoa, ela pode ser alguém que no momento ela tá mais focada ali nas questões materiais dela, pode estar focada na independência, no trabalho, nas áreas das finanças dela ali, né? Mas focada nela mesma, no próprio bem-estar, né? De evoluir, de progredir, um processo mais voltado ao próprio ser, né? Mas essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, tá? Ela vê você e pensou em você nessas últimas 48 horas como alguém próspero, como alguém abundante, como alguém ali que satisfaz o ideal romântico que ela traz, tá? Alguém com quem ela acha ali que poderia ter um relacionamento mais sério, mas para alguns pode ser que essa pessoa ali, ela evite ter um relacionamento sério, pelo menos agora, porque ela tá mais focada ali, como eu disse, na própria vida. Ele pode ser alguém que não quer se relacionar agora, ter um relacionamento mais sólido, né? E se você já tem um relacionamento, no momento você pode até notar que essa pessoa que tá um pouco mais independente, tá ali um pouco mais focada nela, tá um pouco mais distante, né? Às vezes não tão comprometida ali com a família, fazer coisas juntos, mas tem sentimentos por você, tem idealização, te admira, tá? Te acha uma pessoa próxima, uma pessoa abundante, tem ali apego por você, vê você como alguém muito centrado, né? Alguém a ser levado a sério, alguém com quem ela realmente pode visualizar um futuro. Como eu disse, para alguns pode ser que ela ainda evite, que ela ainda coloque resistência a se comprometer, ou ter um relacionamento mais sólido, a evoluir o que vocês têm, né? Porque ela tá mais focada ali nela, mas ela não é como se ela não visse essa possibilidade no futuro. Ela vê, ela idealiza, tá? Mas também tem uma questão que se essa pessoa, para alguns, ela pode ter um outro relacionamento. Se for esse o caso, né, essa pessoa ali, ela tem sentimentos por você, tem admiração, tá? Você encaixa ali no ideal dela, mas é uma pessoa que sabe que para estar com você, para conseguir esse 10 de copas, ela precisa ser independente, né, dessa outra estrutura que ela tem. Porém, no momento, ela ainda é muito apegada a essa outra estrutura, e seja um outro relacionamento, um casamento, alguém com quem ela tá há bastante tempo, né, ou ali o trabalho que ela possui, a família, uma mãe, algo mais estruturado, de mais tempo na vida dela ali, ao qual ela é apegada e acha que para poder ficar com você, manifestar algo com você, ela precisaria ser independente aqui dessa questão. Inclusive, isso me faz lembrar dessa carta aqui do Cuidando do Futuro, que é realmente como se essa pessoa que tivesse muito cautelosa em relação ao futuro dela, né? Se ela não tem ninguém ou outra situação entre vocês, ela tá mais focada ali
como eu disse, nela mesma, em alcançar os objetivos pessoais dela, né? Às vezes até evoluir ali no trabalho, nas finanças, e aí sim, quando ela se sentir boa o suficiente, ela se entregar a um relacionamento com você, ou evoluir o relacionamento que vocês têm, porque ela idealiza, para todos aqui ela idealiza, tem sentimentos, tem apego, tá? Mas ela tá mais apegada ali às finanças, às coisas materiais, à própria prosperidade, se for esse o caso. E para quem ali já tem um relacionamento com essa pessoa sério, tem apego por você, tem a realização, tem sentimentos, mas ela tá focada ali mais nela mesma no momento, também pensando no futuro, de evoluir como pessoa, de conseguir ser independente por ela mesma. E se ela tem um outro relacionamento, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas aí é a questão de que ela precisa ser independente para se libertar dessa estrutura, porém ela ainda tem apego a isso que ela possui, tá? Então é como se ela precisasse ele focar no futuro, em conseguir se estabilizar por ela mesma, ser independente por ela mesma, para aí sim fazer um gesto na sua direção, né? E eu dei muitas opções porque é uma leitura geral e aí vocês adaptem para a situação que mais ressoar com a conexão de vocês, tá? Mas aí, fora essa questão, tem idealização, tem vontade, né? E essa pessoa, porém, ali profissionalmente, essa pessoa é mais focada, essa pessoa mais séria, mais equilibrada. Mas quando se trata dos sentimentos, ela é uma pessoa que pode ser mais imatura emocionalmente, né? Ela veio como um pajem de paus aqui. É uma pessoa que demonstra os sentimentos, mas ela não consegue ainda concretizar. Mesmo que você ainda já tenha um relacionamento com essa pessoa, você pode sentir que ela é um pouco mais imatura ali emocionalmente, porque é uma pessoa desconfiada, tá? Essa pessoa precisa de segurança. Ela é uma pessoa mais prática, uma pessoa mais focada ali nas coisas materiais. E por conta disso, né, por ser mais voltada a essas questões, por até ser uma pessoa mais racional, uma pessoa mais prática, ela não expõe tanto os sentimentos dela, elas ficam mais guardadas. Você pode até parecer que tem aquela certa inocência, às vezes, quando essa pessoa realmente expõe ali algum tipo de sentimento, é aquela coisa ali como se fosse no início, né, como se fosse aquela coisa de adolescente ali, que a pessoa paquera ali, mas não sabe concretizar ainda, né? Fica aquele sentimento bem inicial. Você pode perceber que ainda não é maduro o suficiente, porque realmente essa pessoa precisa evoluir, precisa amadurecer, porque falta confiança nela mesma, confiança de entregar e expor os próprios sentimentos. Mas nessas últimas 48 horas, ela pode ter ficado aí te observando, tá? Procurando saber de você nas redes sociais, com os amigos, e ficou louca aí para te mandar uma mensagem. Se vocês estão conversando, ela quer conversar mais, quer saber mais de vocês ali, quer passar mais tempo conversando com você, até flertando mesmo, paquerando ali, tá? Descobrindo mais sobre você, sobre os seus ideais, sobre os seus objetivos de vida, de relacionamento. E para quem tá afastado, ela ficou aí pensando que tem muito apego por você, te admirando, para alguns até olhando fotos suas ali, sentindo muito por você, com vontade de se comunicar com você, de fazer um movimento, de mandar uma mensagem expressando sentimentos, até um pedido de desculpa ali, mas e para alguns ela pode até ter mesmo feito isso ali num movimento impulsivo, tá? Nessas últimas 48 horas, porque ela tem muito desejo, aqui tem muitos sentimentos, vontade ali de comunicar, de ficar com você, e ficou pensando ali nas últimas 48 horas de seguir na sua direção, de agir, né? Porque ela pode ter ficado idealizando bastante ali, principalmente uma comunicação com você. E para muitos tem aqui a sensação de que ela ficou observando, olhando fotos suas, né? Principalmente nas redes sociais, em questões públicas ali, onde ela pode ter acesso a você, informações, para algumas informações através da família aqui, tá? Mas em lugares onde você se expõe e ela pode ali te observar mesmo que escondido ali, tá? Porque ela gosta de fazer isso. Quando ela vê você, quando ela conversa com você, ela se sente bem. E essa pessoa, mesmo ela sendo mais prática, é uma pessoa impulsiva, né? Então ali quando os sentimentos vêm, ela não consegue controlar, até mesmo por ser uma pessoa mais imatura emocionalmente, e aí ela age sem pensar e ao agir sem pensar, ela pode ali fazer um gesto, fazer um movimento, um convite, te mandar uma mensagem, tá? E ela reconhece você, tem sentimentos, mas para alguns aqui, assim para todos, né? Que essa desconfiança dela é que ela reconhece muito o outro, reconhece muito você,
te coloca no patamar maior e ela se sente inferior de alguma forma. Isso faz com que ela se sinta estagnada, não se sinta pronta o suficiente para agir. Então, a pessoa que está ali procurando clareza, né, do que fazer, buscando uma nova perspectiva de ter sucesso na vida, de ser independente, para aí se fluir ou ter uma chance realmente com você, ou de resgatar o que vocês têm de uma forma mais estruturada e alcançar essa vitória com você, tá? Tenha vontade aqui. E ela quer se sentir reconhecida por você. Então, pode ser que ela tenha feito isso ou pensado em te chamar até mesmo a sua atenção aqui nas redes sociais ou de alguma forma aí, tá? Para que você anote, para que você a reconheça aqui. Porque ela é desconfiada, então é como se quando ela não tem coragem, ela tentasse fazer algo para chamar a sua atenção, para se sentir reconhecida por você. E essa vontade de reconhecimento é porque ela mesma não se reconhece, né? E às vezes por conta disso vocês podem brigar, ela pode discutir, ter uma comunicação ali mais rígida, e é por conta disso, por conta de desconfianças, né? Às vezes qualquer coisa que você diz, ela acha ali, ela sente que você não está reconhecendo, que você não está valorizando, que está ferindo de alguma forma, e aí ela já corta ou ela já age de uma forma hostil, que é para se proteger, porém acaba afetando o outro, né? Às vezes você nem teve a intenção, mas por essa ferida dela, por não confiar nela mesma, qualquer coisa ali pode acionar esse gatilho nela. E aí depois ela se sente mal, porque ela tem vontade, que ela tem desejo, tem sentimentos por você e tem uma vontade de vitória, né? Mas às vezes por conta do ego também ela acaba sendo rude, sabotando, cortando, se afastando dessa relação de alguma forma, porque ela não sabe como agir, né? Ela é presa ali nas próprias inseguranças dela e da necessidade de reconhecimento, inclusive por isso ela busca tanta independência, porque ela quer se sentir bem, quer que os outros a vejam e a valorize. Ela busca muito reconhecimento do outro, porque ela não tem reconhecimento nela mesma, né? Mas nessas últimas 48 horas ela ficou pensando nisso. Para alguns ela pode até ter se comunicado em relação a você, ou feito mesmo essa questão ali, tentando aparecer, né? Tentando que você anote, até postando alguma coisa ali, porque ela se sente estagnada, sem saber o que fazer, mas quer chamar a atenção, até mesmo no intuito ali de você se manifestar na direção dela, né? Porque ela mesma não tem coragem. Mas para muitos eu sinto que ela não conseguiu fazer, que ela ficou nesse estado aqui, né? Dela querer ter vitória, querer o reconhecimento, querer ter sucesso com você, mas ainda estagnada. Porém, ela tá refletindo bastante, buscando uma luz, buscando ter clareza e uma nova perspectiva, aqui, uma nova visão sobre essa conexão de vocês, né? Para alguns ela tem alguma escolha a fazer, como eu disse, né? Uma escolha onde ela precisa se impor, mas por não confiar, por ser uma pessoa insegura no próprio poder aqui, ela tá na dúvida, ela não sabe ainda como agir, e pode ser alguém que age mais pela razão, ele tenta ser mais lógica nessa escolha, e realmente para alguns pode ter algum outro compromisso, ou alguma crença limitante, algum padrão, tradição que ela traz ali, que ela precisa escolher ou que ela precisa cortar para investir nessa relação de vocês. Então ela precisa julgar ali, precisa reconhecer para que ela, a própria estrutura, se movimente com você, né? Ela precisa se curar aqui para realmente ter clareza de se jogar, de se arriscar para ter algo mais sólido, mais estruturado com você. E para alguns, ela busca essa estabilidade, né, financeira, para que ela consiga se sentir bem com ela mesma, né? Se ela tem uma outra questão, ela sabe que precisa ser independente financeiramente para poder ser livre ali, para agir na sua direção, de arriscar, né? Para alguns isso aqui, mas de todos é que ela precisa se sentir independente, precisa ter confiança nela mesma, que é para que ela possa agir, porque é uma pessoa bastante insegura, né? E tem algum tipo de escolha. A escolha pode até ser aqui, como eu disse, ainda de não querer se comprometer para alguns. Para complementar, vou tirar aqui com o ledo normal um pouco mais. O que ele ou ela pensou sobre você nas últimas 48 horas? O coração. Essa pessoa tem muito sentimento por você, né? Os lírios. Ela pode ter sido teimosa, pode ter teimado ali em não querer dar o braço a torcer, né? De não mudar de posicionamento, que atrapalhou a conexão de vocês. E agora ela quer se reconciliar, porque ela tem sentimento por você, né? Mesmo que ela esteja mais distante, mais focada nas próprias questões, tem sentimentos, tem a vontade de reconciliação, de reaproximação para quem está afastado, tá? Aqui, ela quer realmente fazer um movimento. O
Pajem de copas com o buquê. Essa pessoa quer ali fazer um gesto romântico na sua direção, quer expressar os sentimentos, os carinhos, quer demonstrar ali que te reconhece, né? E pode ser que ela ficou pensando sobre isso, né? Em fazer um gesto romântico na sua direção, de te pedir desculpas, ou só de conversar ali e tentar se reconciliar com você. Expressando mais os sentimentos também. Os ratos, né? Essa pessoa realmente tem algum desgaste aqui que ela quer curar, que ela quer sanar aqui para que vocês consigam ficar bem novamente. Esse desgaste pode ter vindo de algum comportamento impulsivo dela, de algum conflito que vocês tiveram, de alguma palavra rude ali, tá? De algum ato impensado que ela tomou ali no momento da raiva, no momento em que ela se sentiu pressionada, tá? Porque é uma pessoa que age por impulso e depois se arrepende aqui. Mas ela quer um reinício, né? Ela quer curar essas mágoas, essas dores, esses desgastes, para um reinício com você, no qual vocês consigam superar e ter sucesso aqui. Ela quer ir atrás da felicidade dela aqui com esse cavaleiro, né? Quer realmente seguir o coração, fazer o que ela realmente quer aqui, sem se preocupar tanto com estabilidade ou com questões morais, tradicionais ou alguma estrutura que ela tem, né? Quer ir realizar os desejos e se entregar aqui ao que o coração dela quer, seguir de fato os desejos, os sentimentos. E aqui com a carta, né? O cavaleiro com a carta, essa pessoa quer muito se comunicar com você, quer ir na sua direção, quer se comunicar e quer se comunicar para reconciliar, para resolver aqui qualquer empecilho, desgaste que tenha havido. E aqui, né, ela tá te observando bastante, tá procurando saber sobre você, né, te observando aqui, porque ela quer uma comunicação, quer ir até você para resolver. O que ela mais quer aqui é solucionar essa questão, tá? Para que as coisas possam evoluir, fluir, serem curadas aqui na conexão e vocês possam superar esses desafios, esses obstáculos que há até mesmo na entrega ali de sentimento. É como se vocês idealizassem bastante, mas na hora de concretizar fosse difícil, né? Até mesmo o comportamento dessa pessoa, às vezes por ser mais prática, ali, pela própria rigidez e impulsividade dela, às vezes ela pode colocar barreiras e obstáculos que trazem desgastes. Mas ela está presa, ela se sente presa ali na sua energia, ela se sente presa a você, pensa muito em você, pensou muito em você nessas últimas 48 horas e quer ali um novo início, um reinício aqui com você. E buscou aqui a verdade, buscou ter clareza sobre essa situação, ficou refletindo sobre a situação em si, no que fazer, em como agir, como fazer esse movimento de ir até você, de se reconciliar e uma solução para esses obstáculos. Ela quer uma luz, né? Aqui já falava disso, que ela está analisando, ficou pensando bastante aqui sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova visão nessa relação, onde ela pudesse ter clareza, e aqui só repetiu, né? Buscando ter clareza para ter um início, um reinício com você, mas ela se sente totalmente presa aqui à sua energia, né? Tá buscando aqui um caminho, uma solução de conseguir estabilidade, né? Mas os pensamentos fixos aqui, ela já tem sentimentos enraizados, mas ela precisa ter coragem ali para superar os conflitos, os obstáculos entre vocês, porque é uma pessoa insegura, é uma pessoa confusa também, né? Então ela fica com medo de agir e por isso ela precisa tanto encontrar essa luz, precisa encontrar clareza para que ela realmente tome essa atitude, tome essa ação na sua direção. Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas que ressoar. Se não ressoa, dá uma olhada na outra opção, solta pro universo. E se ressoa, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e até a próxima.